Este programa é livre para todos os públicos. Olá pessoal, está começando mais um programa Tá na Mídia aqui na sua TV Metrópole, canal 16, a sua TV com atitude. E para você que nos acompanha aí através das redes sociais, para você que acompanha através do canal 16, me diga onde é que você está. Está no supermercado, está em casa ou está através do celular? Essa ferramenta que hoje está nas mãos de todo mundo, levando e trazendo informações para as pessoas que gostam de conteúdo de qualidade. E nada melhor do que o cara que está aqui do meu lado falar um pouco sobre essa experiência das redes sociais, do que não meu amigo Xexê TV, né, Xexê? Olha, sem nenhuma dúvida, o feedback da galera que tem acompanhado o programa Tá na Mídia, na TV Metrópole, é incrível. É incrível, né, bicho? Total, total. Pessoal, querem até visitar já. É mesmo? É um sucesso. Sucesso com... Sucesso demais. O feedback é excelente. E para você que está em casa recebendo hoje o GG, vamos apresentar um convidado que para você aí que gosta de informação e entretenimento, é um dos caras que hoje vem bombando na internet, né? Através de uma ferramenta que vem crescendo a cada dia, um programa que tem um formato de rádio AM, né? Não é isso, Darlan? Onde você fica batendo ali um papo e o conteúdo vai seguindo de acordo com aquele momento que vai, a cada instante, trazendo aí curiosidade para o povo. Estamos aqui com ele, que cuida de jogadores de futebol, um cara que antigamente se chamava de olheiro, mas hoje ele cuida da carreira do seu filho aí, que é esse jogador de futebol. Passa por uma equipe de profissionais e ele é aquele cara que tem um olhar afinado. Exato. E além de tudo isso, tem um podcast, não é isso? Exatamente. Como é o nome dele? Kelvin Lima. Hoje à tarde. Seja bem-vindo, Kelvin. Tudo bom? Estamos aqui, né, para falar um pouco sobre isso, né, as questões das mídias sociais, do esporte também. A gente tem um podcast voltado para isso e a ideia é justamente essa, a gente poder trocar essa ideia, essa experiência e abrilhantar cada vez mais o programa de vocês e tentar trazer informações para todos aqueles que acompanham. Massa, cara. E como é estar sendo entrevistado? Você que é o cara que entrevista celebridades, né? Quem já esteve com ele? Dunga. Quem mais? Diga aí, anuncia aí quem são os seus convidados. A gente teve o privilégio, né, de estar levando o Dunga lá no nosso podcast para ser entrevistado. Levamos também o Vitor Personal, que é um parceiro nosso, Júlio Mans, que trabalha como supervisor lá no Fortaleza, entre outros, né? Mas assim, a ideia é a gente estar trazendo mais pessoas, né? O próprio Oswaldo falou que quando estiver aqui em Fortaleza vai poder lá estar com a gente. A gente está tentando trazer esse pessoal do futebol para bater um papo, contar a sua história de vida e o que importa, né? Motivar outras pessoas a conquistarem seus sonhos, suas metas, seus objetivos. E a pergunta que não quer calar, né, Gigi? Você como entrevistado hoje, é mais confortável ou desconfortável? É muito mais fácil, né, obviamente, né, da gente falar, né, do que perguntar, porque querendo ou não a gente tem que conduzir ali a conversa e sabe como às vezes você tem que ter conteúdo, tem que entender bem do entrevistado para você conduzir bem, não só a conversa também, deixar também o público ciente do que está acontecendo de uma forma interativa, alegre e também motivacional para todo mundo que está assistindo. Boa. Interessante, né, Biola, Kelvin, que cada pessoa que você entrevista, no caso do mundo do futebol, cada um é um universo, mas com sonhos bem parecidos, né? Verdade. Só que induzir de uma forma bem diferente. Como a gente costuma dizer, né? A trajetória vai levar ao mesmo final lá, né? Mas a trajetória de cada um é diferente. Todo mundo quer o mesmo caminho de conseguir ser jogador de futebol. Lá a gente também está convidando muitos atletas, como treinadores, pessoal da parte física, nutricionista. Boa. Porque, querendo ou não, o futebol não é só lá dentro do campo, né? Existe todo um staff que acompanha ali e, querendo ou não, essas pessoas também estão inclusas e fazem parte do futebol. Então, a gente procura muito dar essa importância, essa ênfase também para os profissionais, porque além do atleta, do jogador, tem ali o staff completo para que eles possam estar ali em alta performance. E como foi que o futebol chegou até você? Tem alguém na família que foi atleta ou que continua no ramo do futebol? Onde foi que surgiu, né, esse interesse, né? Porque todo jovem, toda criança sonha em ser jogador de futebol, aquele futebol de recreação. E você transformou isso em sua profissão. Tem alguém na família que veio da bola? Na verdade, assim, meu pai sempre gostou muito de futebol, né? Mas eu acredito que a minha inspiração maior foi a Copa de 94. Foi, cara? Que eu lembro que eu era muito jovem, assistindo a Copa do Mundo, e o Dunga, inclusive, né, levantou a taça, e dali então eu comecei a gostar de futebol e tentei migrar sempre para esse lado.
E um dos pontos positivos nisso tudo, que a gente gosta de futebol, foi justamente esse interesse que eu tive e de continuar no futebol. Quando eu estava para chegar no profissional, não consegui chegar porque eu me lesionei na época, estava no ferroviário, e eu dei continuidade num projeto social que um dia eu passei e fiz parte no meu bairro. E fui lá, comecei a dar treino, já tinha uma experiência, né, com futebol profissional. Comecei a dar treino para os meninos, aperfeiçoando cada dia mais. E aí foi onde surgiu a oportunidade de entrar de vez no futebol na captação como olheiro, né? Cara, que legal. Trabalho hoje para uma empresa chamada Brasil Esporte, que ela reside em Salvador, e eu capto os jogadores aqui do Nordeste para essa empresa, entendeu? E como foi para ti, quase 20 anos, né, 19 anos, reencontrar o cara que ergueu a taça e tu tá realizando aquele sonho e saber que quando você tem um objetivo, nada é impossível, né? É como eu falei, né? O Dunga, eu já tinha conhecido ele de outras vezes, através da Taça das Favelas, inclusive eu também sou da parte técnica da Taça das Favelas, que está rolando. E eu já tinha ido buscar ele no aeroporto, assim, a primeira vez que ele veio esse ano, mas a gente já se conhecia de outras taças. E foi o que aconteceu, foi legal, porque da primeira vez que ele veio, eu fui buscar ele no aeroporto, a gente fez o evento e ele já teve que ir embora em sequência. Tava ele e o Edilson, né? Isso. E agora, dessa vez, ele veio e ficou alguns dias a mais. E eu estava na minha casa, o presidente da Taça das Favelas, que é o Pequeno, inclusive um abraço para ele, me ligou, falando, Calvin, se prepara aí que a gente está indo entrevistar o Dunga. Arruma lá o estúdio lá do podcast. E, cara, cheguei sem pauta, sem nada, só coloquei a blusa do Brasil, inclusive do Tetra, que eu tinha. E a gente foi gravar, cara. A gente gravou, foi super tranquilo. O pior foi depois. Por quê? Porque caiu a ficha. Caraca, gravei com Dunga. Inclusive, quando eu tava saindo de casa, eu falei pra minha mãe que ia gravar com Dunga. Ela meio que não acreditou, né? Porque quando eu era criança, eu queria ser o Dunga. Eu cortava o cabelo igual o Dunga, jogava de pano passado igual o Dunga. Justamente me espelhando nele, porque eu lembro muito bem da Copa de 94, entendeu? Então foi bem legal pra gente. Um assunto interessante, Biola, que eu queria falar para ele, como o Brasil é considerado país do futebol, sobre a questão de captação. Hoje, o antes e o pós da internet, né, da rede social, esfriou ou esquentou mais a parte do futebol, de sonhar, essa galera toda que sonhava sempre ser um jogador de futebol? Cara, hoje está bem mais fácil, porque o que acontece? Antigamente, para mim ver um atleta, eu tinha que ir no campo, para mim poder ver esse atleta atuar. Hoje tem outras maneiras, né? Que é o YouTube, que tem os jogos lá nas transmissões dos canais que transmitem os jogos, né? Não só futebol profissional como base, e também tem os links que o atleta joga, grava os melhores momentos, e aí, através disso, ele manda o link para mim, eu consigo observar, aí depois que eu olho o link, eu vou acompanhar ele em loco, né? Que é no campo. Então, facilitou muito, porque antigamente era bem mais difícil. E para você que está em casa acompanhando o programa Tá na Mídia, daqui a pouco nosso amigo Kel vai falar para você como chegar até ele, ou até mesmo como conhecer a ferramenta do podcast, para você ficar inteirado e saber como chegar ao futebol de uma forma mais profissional, tá bom? TV Metrópole, canal 16, a sua TV com atitude. Conheça o Salão Edvan Rocha Cabeleireiro, com um ambiente amplo e aconchegante, atendimento personalizado e com profissionais qualificados e chefiados pelo consultor capilar Edvan Rocha. Desfrute de momentos agradáveis e inesquecíveis, como o Dia das Noivas e Dia de Festas. Terapia capilar, spa dos pés e mãos, maquiagem, penteados, esmalteria e depilação unissex. Edvan Rocha Cabeleireiro, a sua beleza em boas mãos. Fala pessoal, GG aqui, deixa eu falar pra vocês, estou aqui na Luz Delícias. Você não tem ideia do que sai daqui, é o que me alimenta todo dia, é o que eu realmente tenho levado pra minha casa, que eu chamo de bolos, salgados, gente, uma infinidade de docerias, salgateria, pra você aproveitar. E agora mesmo eu tô indo pra TV Metrópole levar o melhor produto que tem de Luz Delícias. Gente, você não pode ficar de fora. Eu vou deixar aqui o arroba, vou deixar aqui no link o WhatsApp deles para vocês entrarem com tudo, fazer seus encomendas para vocês que moram em Fortaleza, as regiões, que pode estar fazendo pedido. Já estamos de volta aqui no programa Tá na Mídia. Para você que nos acompanha, nossas redes sociais é Programa Tá na Mídia e TV Metrópole. E já estamos de volta com ele, Kelvin, perguntando sobre a questão de como captar, não é isso, Kelvin? É abordar essa questão do pessoal que quer ter um contato com o seu podcast, fazer uma entrevista. Como é que a gente faz? Hoje a gente usa muito o Instagram, né? Tá no Bid, @tá no Bid podcast. Tem o meu pessoal também, Kelvin Lima. Mas, assim, a melhor maneira
é tendo um bom futebol, né? Boa. A gente acredita que existe muitos talentos aqui no nosso estado, principalmente no interior do nosso estado, e através dessas redes sociais as pessoas me comunicam, entre aquele primeiro contato, né? Depois que eles falam comigo lá, a gente vai lá no WhatsApp, troca uma ideia, colhe algumas informações sobre esse atleta e através disso a gente consegue dar uma sequência no trabalho. E sobre o podcast, surgiu muito do convite, né? Como eu já sou do meio da bola, então a gente vai convidando pessoas específicas Legal. de acordo com aquele tema atual que está acontecendo, né? Tanto Fortaleza, Ceará, Ferroviário, Floresta, inclusive tive com o diretor de futebol do Ferroviário lá, o Raul, a gente trocou uma ideia, mas normalmente são essas duas plataformas que nós usamos e agora também a gente está no Spotify e provavelmente agora no Deezer, usando essas plataformas para a gente estar transmitindo ali o nosso conhecimento e também estar trazendo os convidados para a gente estar trocando uma ideia aqui, um bate-papo bem legal. No caso assim, antigamente, como você falou, né? Antigamente tão próximo, digamos, né? Os olheiros, eles acompanhavam partida de futebol, ficavam ali lado a lado. E hoje para vocês chega um DVD ou até mesmo um link da internet, né? Aí depois vocês vão conferir novamente o trabalho do atleta, como é que é feito essa captação para você sentir mesmo que o atleta ele não é um atleta recreativo, aquele que só joga, mas é um atleta de carreira, que tem que ter disciplina, porque envolve vários fatores por trás, não é isso, Kelvin? Sim, o objetivo principal, a primeira vez, é você ver o atleta. Você vê o atleta, você colhe as informações dele e aí você vai em loco, né? Assistir ele lá no campo, porque o atleta atuando num DVD, todo mundo é bom, porque ele vai estar pegando os melhores momentos dele. Então, ali, quando você está em loco, você vai estar vendo a tomada de decisão dele, a questão comportamental, como ele se posiciona sem a bola. Então, são alguns aspectos que nós da captação usamos para poder colher informações para definir se esse atleta tem um nível de jogar no time grande, no time médio, porque existe como um carro, né? Existe carro para todo mundo comprar, de 40 mil, de 70 mil, de meio milhão, de 1 milhão. Mesmo jeito é o atleta, tem atleta para cada nível que ele possa atuar, Série A, Série B, Série D e por aí vai. Hoje quem faz parte também, né, uma pessoa que eu quero até mandar um abraço especial, o grande Marlon, né, a qual você tem uma aproximação, e o Marlon foi um cara que eu conheci, não, que eu conheço até hoje, né, e ele era atleta de futebol, zagueiraço assim mesmo, que quando jogava lá por perto mesmo, porque ele veio do Ceará, né, também era bastante temido, porque era um cara que colocava respeito na área. Hoje ele está com carreira também de captação de atletas, não é isso? Sim, inclusive foi um dos caras que me colocou no mercado, né? Inclusive eu chamo ele de pai, né? O professor Marlon. Ele trabalha na captação, ele era da equipe do Ceará e agora ele é do Internacional, do Rio Grande do Sul, inclusive teve agora lá, está voltando para Fortaleza. Na verdade ele vai para Bahia, está tendo uma competição lá, ele vai acompanhar. Mas assim, o futebol, como a gente falou, né? O mundo do futebol é bem pequeno, né? O Marlon, inclusive, eles são amigos em comuns. A gente teve também fazendo um projeto junto com o Vitor, né? Você falando lá sobre a sua área, justamente linkado nisso, que a gente acredita que o jogador ele tem que ter, para alta performance, ele tem que ter 3 requisitos, né? A parte mental, a parte física ali, né? E também, como a gente costuma falar bastante, que é o talento, né? Que é o principal. É o que eu sempre digo, né? Para os atletas que vão lá no consultório, que eu atendo através do meu amigo Vitor, do Projeto VF, né? Que é uma tríade, né? É o trabalho da rede de profissionais, né? Que envolve psicólogo, nutricionista, fisioterapeuta, a rede de apoio, que é a família, que os pais deixam de ser pais naquele momento e vêm cuidar da carreira do atleta, né? Que os pais ficam naquela angústia de querer que os filhos atinjam resultado logo. E também um dos pilares principais, né? É a dedicação do atleta. Tem que abdicar de muitas coisas, né? Puxando um pouco desse teu assunto, hoje, Kelvin, os artistas, no caso os atletas, perdão, eles vão para fora para poder realizar o sonho ou ficou mais fácil com esse intermédio todo do podcast, dessa facilidade social, da rede social? Está mais fácil ou difícil ou eles vão para outras regiões? Hoje o mercado do futebol cearense ele ganhou uma proporção muito grande, né? Porque o Fortaleza muito tempo agora na Série A, o Ceará também permaneceu muito tempo na Série A. Então o que acontece? Os clubes eles vêm aqui, pegam os atletas da base dos grandes e levam para o Flamengo. E agora está acontecendo muito o mercado que está agredindo muito forte o futebol brasileiro, é o futebol português, né? Então está vindo muita gente pegar atletas nossos para levar para Portugal, para jogarem lá nas ligas menores, quando é da base, e os profissionais já vão direto para os clubes maiores. Inclusive o Evanilson, que é um cearense que está jogando no Porto. Deixa eu ver outro jogador aqui que o próprio Everton Cebolinha, né? Foi para o Benfica. Então você vê que o mercado do futebol, a cada dia mais, o futebol cearense está crescendo justamente por conta disso. O mercado europeu começou a identificar e perceber que aqui do nosso estado tem saído bons nomes e bons atletas. Então, claro que através da rede social, através das mídias, né, dos links também, que hoje está tudo mais acessível. Com o celular você consegue fazer uma busca, encontrar qualquer pessoa, qualquer atleta. Então, obviamente que isso facilitou bastante. E a outra coisa também, o futebol ficou um negócio tão, uma dimensão
não digamos fora do normal, mas sim mais profissional ainda, né? Que agora as mulheres estão podendo participar de competições, vamos ter agora a Copa do Mundo, né? Onde muitas atletas, que o futebol aqui do Brasil feminino era um futebol não tão acreditado, né? Alguns clubes, né? Você sabe até mais do que eu, captavam essas meninas, e agora não, está trazendo mesmo, né? Dando a importância que o Brasileirão Feminino, as emissoras vão começar a transmitir. Você dentro desse trabalho, tanto trabalho masculino como feminino na captação de atletas? Agora sim, né? Justamente por conta disso, a CBF colocou uma lei que os clubes, né, da Série A precisam ter o futebol feminino. Então, pensando nisso, a gente também que trabalha na captação começou a mudar um pouco essa questão, né, de também começar a captar as meninas para esse segmento, porque é um mercado que está crescendo bastante, né? Você vê agora que Fortaleza, Ceará, Caucaia já tem os times femininos para disputar as competições, então, obviamente, a gente vai crescendo e vai evoluindo de acordo com o que o mercado vai nos pedindo. Ah, isso é bacana, né, Legê? Eu acho isso importante porque o Ceará, o Brasil em si, na questão de investir na carreira feminino, ele puxou um pouco até do pessoal de fora, que já investia no esporte feminino, e é fundamental. Inclusive, eu tenho até seguidores que eu influencio na parte de jogos, que jogam no Botafogo, no Corinthians, que elas realmente têm um potencial extraordinário. Isso é importante, né, Kelvin? O ponto é justamente esse, né? Na medida que o futebol vai crescendo, vai evoluindo, as meninas também vão tendo um treinamento melhor, né? Elas mesmas vão buscando, no dia a dia, procurar um profissional melhor para buscar, para passar um treino de acordo com a performance que ela acredita que seja boa, ou então o profissional. Mas basicamente é isso, né? De acordo com o futebol vai evoluindo, as coisas vão acontecendo e a gente vai só seguindo a trilha do futebol. Então, para você que está em casa acompanhando o programa Tá na Mídia, conhecendo um pouco sobre o futebol, né? Como captar atletas, um especialista hoje está aqui falando esse assunto para você que se liga no programa Tá na Mídia, tá bom? TV Metrópole, canal 16, a sua TV com atitude, não sai daí não. Fala pessoal, GG aqui, deixa eu falar pra vocês, estou aqui na Lucy Delícias. Você não tem ideia do que sai daqui, é o que me alimenta todo dia, é o que eu realmente tenho levado pra minha casa, que eu chamo de bolos, salgados, gente, uma infinidade de grosseria, salgaderia, pra você aproveitar. E agora mesmo eu tô indo pra TV Metrópole levar o melhor produto que tem de Lucy Delícias. Gente, você não pode ficar de fora. Eu vou deixar aqui o arroba, vou deixar aqui no link o WhatsApp deles para vocês entrarem com tudo, fazer seus encomendas para vocês que moram em Fortaleza, as regiões que pode estar fazendo pedido. Não existe idade para ser feliz, e envelhecer com dignidade é uma premissa de vida. Pensando nisso, há 26 anos a Fundação José Posidônio Peixoto concentra em suas ações o senso de responsabilidade social, através de atividades que promovem saúde, bem-estar, garantia dos direitos e valorização dos 192 idosos aqui assistidos. Somos uma instituição sem fins lucrativos e sabemos que amparar quem já foi porto seguro é mais que uma justiça, é um ato generoso de reconhecer no outro o que um dia poderemos ser. É mais que uma receita, é uma lição que não podemos esquecer, que precisamos aprender. Venha você também fazer parte desta história. Fundação José Posidônio Peixoto, unindo forças para um futuro melhor. Conheça o Salão Edvan Rocha Cabeleireiro, com um ambiente amplo e aconchegante, atendimento personalizado e com profissionais qualificados e chefiados pelo consultor capilar Edvan Rocha. Desfrute de momentos agradáveis e inesquecíveis, como o Dia das Noivas e Dia de Festas. Terapia capilar, spa dos pés e mãos, maquiagem, penteados, esmalteria e depilação unissex. Edvan Rocha Cabeleireiro, a sua beleza em boas mãos. Já estamos de volta com o programa Tá na Mídia, com Kelvin Lima, falando sobre o futebol, o entretenimento e também o podcast. Kevin, uma das coisas que me chama a atenção hoje,
que o futebol deixou de ser apenas o lado da partida, né? Hoje nós podemos ter intimidade com a preparação, o fisiologista, que é um dos profissionais bastante importante, o psicólogo do futebol, né? Esse trabalho em equipe, novos treinadores chegando, principalmente como você relatou, de Portugal, e o podcast dá essa abertura para as pessoas conhecerem os bastidores, né, GG? Exatamente. Os bastidores de como tudo acontece, não depende só do jogador, existe toda uma estrutura. Para se chegar no podcast, é você que capta, ele já entra em contato contigo, como é que está sendo feito essa captação de profissionais? O ponto é justamente esse, né? A gente tem que dar visibilidade também a esses profissionais que fazem parte e são muito importantes, né, durante o futebol ali, do desempenho da atividade. Não só dentro do campo ali, mas o principal, que é o acompanhamento, né? Você, como já é formado nisso, sabe a importância da parte mental do atleta, né? Então a gente leva os profissionais justamente baseado nisso. O que está acontecendo que a gente acredita que possa somar no futebol? O que o podcast do Tá no Bid pode acrescentar? Justamente isso. Trazer os profissionais para explicarem melhor para os meninos que estão começando e para aqueles próprios atletas profissionais que não têm aquele acompanhamento, como seguir. Porque a responsabilidade no futebol é gigantesca, né? Tem 70 mil pessoas ali gritando no estádio, então a questão emocional pesa muito, você não consegue tomar as decisões corretas. Então os profissionais que estão ali são preparados para deixar o atleta apto para desempenhar a melhor performance possível. Então, a gente lá no podcast tem esse pensamento de dar visibilidade para todos eles, justamente nesse propósito de que não é só o atleta profissional que brilha, né? Os profissionais que estão por fora ali nos bastidores também são muito importantes. E como foi que surgiu a proposta de começar com o podcast? E o nome? Como foi que surgiu todo o projeto? Né? Que tem muitos que começam, é legal, mas depois vão perdendo a essência, né? E o seu não, foi um projeto criado, estruturado, que hoje está tendo essa evolução. Como foi que surgiu o nome e como foi que surgiu a proposta do podcast? Cara, isso era para ter sido criado há 2 anos atrás, antes da pandemia. Quando veio a gente já tinha iniciado, tinha gravado um programa primeiro, aí veio a pandemia. Quando veio a pandemia, o que foi que aconteceu? A gente não conseguiu dar sequência. Entendi. Aí esse ano, eu já tinha mais ou menos o que eu tinha já sabia o que eu queria fazer, então a gente foi só dando seguimento. A coisa mais difícil de ter feito foi o nome. Vieram diversos nomes na minha cabeça, mas o Tá no Bid foi um... Tá no Bid. O que quer dizer o quê? É quando o atleta, para ele atuar, como você vai assinar carteira de trabalho para você trabalhar, eu tá no bid. Ele tem que entrar no bid para poder jogar o futebol, entendeu? Legal, então, já pensando nisso, que é a nomenclatura, que o futebol, né? Uma linguagem, né, que já existe no futebol, eu consegui trazer já para esse segmento que eu tanto gosto, né? E a ideia foi justamente essa, poder transmitir o futebol de uma forma diferente, eles tendo mais, como eu posso dizer, mais tempo para falar, né? Não só os atletas, como os profissionais. Então, acredito que o podcast ele chega com essa cara de levar mais informação para quem assiste e também transmitir um pouco do que acontece no futebol que muita gente não sabe. Acho que é só chegar ali e jogar o futebol. Não. Da mesma forma que a gente tem acompanhado sobre a questão do acompanhamento do podcast ou das mídias sociais, ontem a gente teve um assunto do Neymar, que ele tem essa influência toda na mídia e teve uns problemas psicológicos e tem que ter esse acompanhamento. O podcast, ele faz essa cobertura, ele indica pessoas para poder fazer acompanhamento psicológico, tratamentos, etc. Óbvio, né, que sim, porque a gente tem essa preocupação com os atletas, né? A gente tem um público de base muito forte lá no nosso podcast. Então, quando eu converso com o Gadelha, obviamente que ele vai conseguir trazer para o atleta algo que ainda ele não abriu na mente dele, né? Então, são gatilhos que você, como profissional da área, vai poder trazer para eles. E o nosso ponto é justamente esse. Você vê o Neymar que é uma referência e ele sempre demonstrou esse desequilíbrio. Isso. Sempre mostrou que ele é um pouco desequilibrado em algumas ações, né? Não só jogando, como a gente está vendo agora nas férias dele, um cara bem polêmico, né? Um cara de um talento enorme, mas é normal, porque a proporção que o Neymar como ele é gigante, né? As coisas vão acontecer com ele. As pessoas, obviamente, que vão buscar muito ele em relação a isso. Então, a gente tem esse cuidado de poder trazer profissionais para cuidar da cabeça do atleta, da parte física e também da parte técnica, que aí já não é com a gente, né? A gente só coloca o pessoal lá na mesa, senta e conversa, né? E o resto é com o atleta. E agora, né, o futebol tem essa crescente de valores, né? Você vê que é assuntos, o Messi, por exemplo, né? Saiu do PSG, tinha a proposta para ir para um time da Arábia, né? Se não me fala, foi para um time dos Estados Unidos, né? Então você vê o investimento que está tendo, né? Muitos atletas estão sendo preparados para poder ser vendido para outros países, como tivemos a Copa do Mundo, e o país que
que organizou a Copa do Mundo já está visualizando, levaram o Cristiano Ronaldo, levaram do Real Madrid, foi o Benzema, né? Então já tem uma galera lá e o dinheiro, ó, tudo rolando alto. O ponto é justamente esse, futebol é um esporte muito caro, né? Eu acho que só perde pro basquete. Então, obviamente, onde tem dinheiro, os melhores atletas vão ir para lá. Obviamente, né? E é dinheiro mesmo. O Messi foi uma exceção, mas não foi para lá porque era muito dinheiro, mas ele foi para os Estados Unidos, onde a tinta rola de verdade, né? Como verdade. A gente e outra coisa, cara, o Messi ele já está no nível, segundo, né, na reportagem a gente vê que tem muita especulação, mas ninguém sabe, né? Ele teve a proposta também de coparticipação no projeto. E lá no outro país, não, né? É na Arábia, se não me fala a memória, né? Era para ele só recebia. Mas vai receber muito. Acabou a carreira lá, acabou o dinheiro, meu amigo. É desse jeito. O ponto é justamente esse, né? A MLS, que é o futebol dos Estados Unidos, está crescendo muito. Então, ele, visionário, ele sabe que esse futebol vai crescer. Então, se você tem participação nisso, o Michael Jordan, né? A história da marca, né? A Jordan, a mãe dele falou que, eu vou assinar com a Nike, mas eu quero participação. Então, hoje, ele recebe dinheiro sobre isso até hoje, né? Porque a mãe dele teve a expertise de quê? Estou pensando no longo prazo. Então, se meu filho é bom, e eu acredito que ele vai conseguir fazer isso crescer, eu vou lucrar. O Messi está pensando dessa forma. Daqui a 2, 3 anos, a Champions League e a MLS vai estar, eu acredito que próximas, assim, né? Não vai ter a mesma proporção, mas vai estar próxima. Abertura, né? E a ideia, tá dando crescimento, né? Falando um pouco sobre essa parte, né, beleza, por ter cortado, mas até hoje as próprias músicas, elas fazem questão até de pagar para poder anunciar essa palavra Jordan, né? Jordan. Porque, querendo ou não, é aquele negócio, né? A imagem, ela vende muito, né? É verdade. Você pode estar com uma blusa normal. Se ela está com a Nike ou qualquer outra marca que seja, ela vai vender bem maior, né? Então, nós acreditamos muito nisso, né? Que a questão futura, né? Você pensar no longo prazo, isso vai te trazer benefícios. Não só na sua vida pessoal, como também no futebol, né? Kelvin, já no final do programa, agradecendo mais uma vez você que está em casa acompanhando o programa Tá na Mídia aqui, recebendo esse grande profissional que hoje, né, traz a credibilidade na fala, na equipe que está fazendo parte desse grande crescimento, de trazer oportunidade para novos atletas. Eu gostaria que você deixasse suas redes sociais, né, o canal para as pessoas acompanharem, se é ao vivo, se é gravado. Então, deixar aí esse leque de informações, né, e ao mesmo tempo presentear as pessoas que querem acompanhar o seu trabalho. Desde já agradeço, né, a oportunidade, o convite. Não consegui vir da primeira vez, mas estou aqui, estou feliz. E você que quer acompanhar a gente lá, no meu Instagram lá é Kelvin Lima. Tá no Bid também, @tá no Bid Podcast. Acompanha a gente lá nas redes sociais, no YouTube é da mesma forma, tá no Bid Podcast. Nosso programa é gravado, né? A gente está com a ideia agora de conseguir futuramente fazer a transmissão ao vivo ali para tentar interagir mais com o público. Mas vocês podem nos acompanhar lá. Me sigam lá nas redes sociais, sigam também o programa, né, que tem crescido. Eu acredito que nós juntos vamos conseguir fazer grandes coisas no nosso estado, através das mídias sociais e também com isso aqui, né, que é se conhecer e também poder trocar ideia. Sobre a Copa das Favelas, alguma informação que você quer deixar? Cara, uma informação bacana, né? Ano passado teve a Taça Nacional lá em São Paulo, a gente viajou para lá para representar. Esse ano está acontecendo, vai ter agora 2 etapas, Crateús e Caucaia, inclusive aqui vai ter etapa. E Sobral. Então, assim, no final dessa vai ter a estadual, né, que é a nossa aqui em Fortaleza mesmo, tudo certinho. E quando acabar a taça, a gente vai para a nacional, a gente fica lá 2 semanas jogando lá, acompanhando essa competição, que além do futebol tem outras coisas atrativas lá. Então, também já sigam a Taça das Favelas aí nas redes sociais. É um esporte que está... um esporte não, é uma modalidade que já existe há muito tempo, mas agora que a gente está trazendo justamente para essa galera da classe menor, da periferia, já pensando nessa inclusão também. Então, para você que está em casa, muito obrigado pelo seu carinho, muito obrigado pela sua audiência. Continue ligado, né, GG? Exatamente. Na TV Metrópole, o canal 16, o canal que fala a sua língua. Fala a tua língua, TV Metrópole. Total, viu? E isso é muito importante, como ele foi falado aqui, né? É uma área que abrange, é um idealizador de sonhos, que o trabalho dele é muito importante, tudo tem uma base para que isso aconteça no meio da sociedade, isso é muito importante. Então, para você, muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado pelo seu carinho. Kelvin, meu irmão, muito obrigado, cara. Gratidão mesmo pela sua presença. E para você que está em casa, um beijo, um abraço. Tchau, pessoal!